Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rádio LPL, um podcast original do Lutando pela Liberdade. Um coletivo, porque agora não somos mais projeto, agora somos um coletivo. Um coletivo liderado por vários jovens, onde o intuito é ajudar e lutar pelos direitos de pessoas que já sofreram ou sofrem por qualquer tipo de violência. Meu nome é Flávio e eu não estou sozinho hoje, eu estou com o meu querido amigo que agora vai se apresentar. Oi, gente, eu sou o Vitor, eu sou secretário-geral do Coletivo LPL e hoje eu vou participar do podcast com o Flávio. É isso, a gente será os hosts e ao longo dos episódios nós iremos entrevistar os outros membros e quem sabe alguns convidados é algo que a gente vai ver aí por frente. Mas o que está planejado por enquanto é que a gente vai entrevistar os membros, falar sobre o que iremos debater e também descontrair um pouco, porque a gente também não quer ser. é, eu só me lembro daquele meme da Branca de Neve deitada e dizendo estou cansada de lacrar. A gente não vai ser só lacração, a gente também vai ter outras coisas. Nossa, esse meme da Branca de Neve é muito bom. Eu tenho uma figurinha, às vezes eu me esqueço de usar e a pobre fica lá, coitada. Mas muito bem. O intuito desse podcast, como eu já falei, é de falar os temas que iremos bater no coletivo em si. Hoje é um dia especial para o projeto, né? Tem que mudar o jeito. Hoje é um dia especial para o coletivo, porque deixamos de ser projeto para ser coletivo. O podcast ele é postado no domingo, ele é colocado ao vivo na Rádio Coração do Ceará e também no YouTube da Xaramubim TV. E toda segunda-feira é disponibilizado nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast, para quem aí é, como é que chama? Pessoas que escutam SoundCloud, que é duas em uma bolha de 100. Então, muito bem. Hoje nós iremos, como é que podemos dizer, como a gente vai entrevistar todo o grupo, mas ninguém vai nos entrevistar, então a gente vai fazer esse papel de nos entrevistar. Cada um vai ver um de frente com blogueirinha aqui. Como o Vitor tava falando comigo no privado. Cada um vai ter o seu de frente com blogueirinha com cada um. É isso. Tá pronto para isso, Vitor? Tô prontíssimo. Então vamos lá. Quem quer começar? Quer começar? Ah, pode ser. Cada um faz uma pergunta, tipo, eu faço uma pergunta, depois faz outra. Cada um vai perguntando um pro outro. Um faz tu, aí eu respondo, eu faço a minha. Uma troca de perguntas. Tipo a Marília Gabriela, só que o convidado também pergunta. Entendi, então eu vou começar. Uma cantora. A primeira... A primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é como você começou no digital? Meu Deus, no tempo do Bumba, caraca. Quando eu comecei no digital foi um susto. Porque quando eu comecei, eu não tava em casa, eu tava viajando, tava passando as férias na minha tia. Esse vídeo ainda tem no YouTube, mas se eu pudesse, eu tinha tirado, eu não tiro porque eu não tenho mais acesso à conta que eu postei. Mas eu estava na casa da minha tia, que fica lá em Aracoiaba, perto ali de Guaramiranga, Baturité. E me deu a louca, eu vou ter um canal. Eu tinha, não sei, não me lembro, era 13 era 14 anos. Não me lembro muito bem. Mas eu fui e inventei de postar esse vídeo porque eu tinha muita inspiração no Whindersson. Eu gostava muito do Whindersson na época. Ainda gosto, mas não tanto como gostava antigamente. Mas eu era fã mesmo, gostava, seguia, via tudo, não perdia nada. Aí eu fui, comecei a postar, postava um, dois vídeos. Aí teve um momento que eu parei porque o celular que eu postava não era meu, eu postava num celular, um K10, era da minha tia. E como eu saí, era só por férias, era só um mês, aí eu fui, voltei pra casa e minha casa não tinha celular. Aí foi que eu tomei o susto, foi a parte do susto. Porque antes eu morava numa comunidade chamada Como Pais. Quem é daqui de Xarambinho, uma grande parte conhece. Eu morava no Como Pais, lá para as bandas da Berilândia. E quando eu voltei de férias, minha família não morava mais lá. Minha família mora onde eu moro atualmente, que é em um assentamento chamado Assentamento Quinim. Aí veio o susto, porque eu não estava esperando. Eu esperava ir para um canto e ir para o outro. Aí a minha mãe comprou a dela, passou um ano, a minha mãe comprou o primeiro celular digital dela, que foi um Samsung Galaxy Grand Prime. E a gente passou muito tempo com esse telefone foi um guerreiro. Ela foi, comprou um novo para ela, eu fiquei com ela, e ainda é assim. Aí eu comecei a postar vídeos, eu criei, teve uma época que eu era dono de 10 canais do YouTube.
E eu postava vídeo pros 10 canais. Era uma doideira. Minha nossa, 10 canais? Eu montei. Eu, na época, não tinha noção do que eu tava fazendo, mas eu tive que montar uma net. Hoje em dia é chamada de network. Eu montei uma mini network, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava me sentindo tipo o Felipe Neto do assentamento. E aí eu fui, comecei a ter noção dos 10 canais diminuiu, depois começaram a aumentar, eu excluía e fazia canal. Aí em 2017, oficialmente, eu criei um canal que levava o meu nome, chamei uns colegas e foi aí que nasceu a Xarambi Media, a GQM, o grupo Xarambi Media, que na época se chamava Key Friends, olha a palhaçada. Eu chamei esses amigos e cada um ia ser dono de um canal, onde eu ia editar os vídeos, postar e eles iam gravar, mas cada um ia ser dono do seu canal. A gente se desentendeu, tivemos um desentendimento, durou só 3 meses, aqui Friends, durou apenas 3 meses esse grupo. Aí depois eu mudei o nome, em 2019 eu mudei o nome para Ki TV, que é hoje a Xarambi TV. Eu não usava o nome inteiro de Xarambi, eu usava só o Ki. Aí eu botei Ki TV. Aí passei bom tempo fazendo eu fiz ainda tá lá no YouTube isso, mas eu não apago, não sei por quê. O dia que eu tiver uma crise forte, eu apago isso. Mas ainda tá lá esses vídeos que, Ave Maria, não que eu edite bem hoje em dia, mas era tão ruim. Lembra de um aplicativo chamado Viva Vídeo? Eu usava isso direto e eu editava tão ruim. Lembro demais. Eu usava direto também. Eu usava isso tão ruim, mas tão ruim. Mas eu me achava, meu Deus, eu me achava que eu tava editando o filme da Barbie, mas na verdade eu tava editando o filme da Deep Web, de tão ruim que era. E aí eu fui, comecei a postar. Na época eu entrei no ensino médio. Em 2019 eu entrei no ensino médio, eu comecei a gravar os eventos da escola, porque a escola não tinha canal no YouTube. Eu até cheguei na diretora oferecendo a proposta de montar um canal para a escola, de uma TV para a escola. E disseram que é bobagem, não quiseram nem apoiar. E eu gravava o, os eventos da escola e postava no meu canal e até que dava uma audiência, dava 30, 40 visualizações, isso eu achava o máximo. 40 visualizações para mim naquela época era tipo 40 milhões, eu sou muito famoso. Jesus, sou dono da Globo. Eu me achava meu Jesus, é um intocável da época. Aí veio 2020, veio a pandemia, me deu vontade de criar mais ainda. Hoje em dia, a Xaramobi Media, ela tem 3 canais de YouTube, os 10 canais agora são só 3 em um aplicativo de streaming, eu consegui criar o meu streaming próprio, tipo uma Netflix própria minha. Criei o meu próprio aplicativo, onde nele tem vários canais de TV mesmo, ao vivo. Para quem é daqui de Xarambi conhece a Sertão TV, lá tem a Sertão TV ao vivo. Tem as rádios do Sistema Maior ao vivo. Eu criei a minha própria rádio, que era a que eu sempre quis botar de pé, mas sempre que eu colocava eu desistia. Agora eu consegui botar mesmo em frente, que é a Rádio Coração do Ceará, que é justamente onde também está tocando esse podcast. E tô aí seguindo. Já tive muitas vezes vontade de parar. Teve umas épocas que comecei a me dar minhas crises de ansiedade, que eu sempre ia em toda conta tem aquele botão de excluir. Eu sempre ia até aquele botão de excluir, me dava muita vontade de excluir a conta tudo, mas aí eu tentava relaxar para não apagar. Mas é isso, mas eu tô no digital desde 2013, 2014 e tô seguindo até hoje porque sempre foi um sonho trabalhar com comunicação, por isso que eu entrei no digital. Já tentei até trabalhar em rádio, mas não deu certo. Eu tentei trabalhar na Sertão TV, mas não deu certo. Mas me deu mais forças para continuar onde eu estou hoje. E é isso. Respondido? Muito bem respondido. Assim, eu achei interessante a colocação de que quando a gente fala de começar de alguma coisa, mas a maioria das pessoas, né, não coloca do zero, nunca coloca que começou do zero, sempre coloca ali da onde deu certo. E na maioria das vezes a gente começa de um lugar que não dá certo. A gente começa literalmente do zero. E é interessante ver que a gente coloca de um lugar que a gente não espera que vai dar certo de verdade. E aí, quando a gente começa, a gente vai naquela expectativa e às vezes não dá certo, e às vezes dá, ou dá de uma forma que a gente não esperava que desse, mas a gente vai continuando. Porque se a gente parar, a gente não consegue, né? E é interessante ver o teu desenvolvimento dentro do digital. E que bom que você não parou, né? Sim, sim. Tem muita coisa que. Pronto, quando eu entrei no digital, eu entrei com a ideia de ter um canal. Eu queria ter apenas o meu canal. Eu queria ser igual o Whindersson Nunes. Só que eu fui vendo que, na verdade, eu não queria ser igual ao Whindersson. Eu queria. Pronto, um exemplo. Eu gostava muito de TV. E ainda gosto muito de TV. Uma coisa que eu amo quando eu tô em Fortaleza é assistir TV.
porque ainda não chegou em Quixeramobim, por exemplo, os canais de Fortaleza. E quando eu tô lá, é outra opção de canal que eu tenho, aí eu gosto de assistir. Uma coisa que é muito brega, mas eu amo, é assistir Nas Garras da Patrulha ainda na TV Diário. Eu amava. E ainda amo. Quando eu vou pra Fortaleza, é uma coisa que eu amo assistir. Se eu não tiver enganado, passa até 8 horas da noite. Eu tô lá assistindo 8 horas da noite, comendo a minha jantinha, o meu bom hambúrguer com ketchup em cima, assistindo Nas Garras da Patrulha. E eu fui vendo a TV e o rádio, uma coisa que eu ainda escuto muito hoje é rádio, que foi me encorajando e foi vendo que eu não queria ser o Whindersson Nunes, eu queria ter tipo com a TV. E foi o que me encorajou a continuar no digital. Hoje em dia eu tô com planos de montar uma web TV, que eu sei como é o sistema, já montei uma vez, já montei uma vez, só que eu infelizmente tive que parar por conta que eu não tinha como investir dinheiro lá dentro. Hoje em dia, com o emprego que a gente tem, eu vou tentar colocar. Mas é isso. Eu posso dizer que o meu plano inicial deu errado, mas foi graças a esse plano errado que hoje em dia eu continuo no digital, porque se aquele plano tivesse dado certo, eu não seria o que eu sou hoje. Eu acho que o meu sonho teria mudado completamente. Então, fez bem o meu plano inicial ter dado errado. Fez muito bem o meu plano inicial ter dado errado. Eu acho que eu agradeço muito meu plano inicial ter dado errado. Por conta desse plano, eu fiz várias loucuras. Uma coisa que eu fiz. Não tem aquela série American Horror Story? Eu fiz uma versão chamada Brasil Horror Story, onde eu, na época, era crente. E eu fiz uma cena, eu me esqueci o nome da música, mas é uma música antiga, onde eu fiz uma cena dançando essa música dentro da igreja, e essa música tocava na caixa de som da igreja. Foi num dia que ninguém ia, foi um dia que eu ia limpar a igreja, eu aproveitei que ninguém ia lá, e eu gravei essa cena dançando dentro da igreja, essa música que é até internacional, eu não me lembro mal o nome. Mas tá lá no YouTube, Minha essa Nossa desgraça pra todo Senhora. mundo ver. Foi ali que eu garanti a minha vaga no inferno. Conta essa história. Foi ali que eu garanti a minha vaga. Dançar uma música internacional dentro de uma igreja. Gravar ainda mais. Ali eu garanti a vaga, descendo o tobogã direto. E é isso. Agora, bem, a pergunta que eu tenho pra ti é que eu vejo tu no teu Instagram que posta muita, como é que eu posso dizer, muita informação que muita gente não procura saber. Como tem um post teu falando sobre. Poxa, eu me esqueci o nome. Não. Não, o quê, meu Deus? Eu me esqueci. Alguma coisa com sexualidade, me esqueci. Não binariedade? Sim, que. Pronto. Pouca gente pesquisa sobre o tema. Muitos são desinformados sobre esse tema. Eu vejo que tu posta informações que poucas pessoas procuram saber, mas que deveria ser repassada de forma que essas pessoas que não sabem deveriam saber, já deveriam nascer sabendo. E também tem aquele post teu que ficou muito famoso aí no Xarambe, que foi sobre o filme do Bem-vindo a Xarambe. E eu queria perguntar pra ti como é postar assim opinião? Como é postar opinião pública? Como é ter uma opinião pública? Porque, pronto, eu não teria coragem de ter feito um post daquele sobre o filme. E você fez. E eu achei que foi um grande passo para as pessoas começarem a entender que aquele filme não falava de Quixeramobim. Então, como é ter uma opinião assim pública? Postar opinião pública e não, acredito não ter medo do que as pessoas falam, vão achar da sua opinião. Olha, é uma pergunta que precisa de uma contextualização, né? A opinião pública, ela é muito aquela coisa que você vai expor, mas que mesmo você expondo aquilo, você vai continuar com medo e com receio do que as pessoas vão achar. Até porque é a sua opinião. Além de, ainda, como é? Além de pública, ela é sua. Antes dela ser pública, ela era pessoal. Tipo assim, por exemplo, no post do Bem-vindo a Xeramubim, antes de eu publicar no meu Instagram, aquele bafafá medonho que deu, eu falava com os meus amigos e tudo mais, com pessoas que entendiam do cinema, que aquele filme era basicamente um erro. Ele era um erro. E, tipo assim, eu não entendia por que que estavam dando tanta visibilidade e aclamação para aquele filme fora do Brasil, que ele ganhou muita aclamação na França, e eu não entendi por quê. E, tipo assim, quando a gente percebe que a gente vai expor uma opinião que às vezes é necessária, mas que vai ter outras pessoas que vão ali, vão taxar de que foi desnecessário e tudo mais, também vai ter essa parcela de pessoas que foi bem maior do que as pessoas que acharam desnecessário. Então, a opinião pública, quando a gente lida com a opinião pública, quando a gente posta nossa opinião nos lugares, a gente tem que estar ciente de que vão ter pessoas que vão apoiar a sua opinião
e vão ter pessoas que vão ignorar ou que vão simplesmente linchar você porque não simplesmente não gostam da sua opinião. Então, o que aconteceu com essa publicação, que é um maior exemplo que eu vejo, é que teve muitas pessoas que, de fato, concordaram comigo, são quixeramobinenses, são da área do audiovisual e concordaram comigo. E tiveram pessoas que também são pesquisadores, mas não são do audiovisual, ou seja, não têm local de fala e nem experiência, que simplesmente discordaram completamente. Então, a opinião pública, ela é basicamente isso, é você ter a ciência de que você vai lidar com opiniões contrárias às suas e opiniões que vão favorecer e vão te ajudar também a, a crescer. E agora, as outras publicações, eu faço mais por questão de passar informação. Quando eu me descobri uma pessoa não binária, eu queria muito que outras pessoas me entendessem, porque de fato se entender e se encontrar um lugar é muito bom. E quando as pessoas te entendem, também é legal. Não que tipo assim todo mundo precise me entender, mas que eu sei que como se fosse uma utilidade pública colocar aquilo ali. Então eu coloquei cards sobre não binariedade, sobre coisas que você não deve falar para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, coisas sobre a demigeneridade, que já é um assunto que aborda e abarca a não binariedade. Então, quando eu comecei a publicar esses artigos de opinião, essas coisas que exalam essas informações que são necessárias, eu tive que aprender a lidar também com as opiniões contrárias que são os haters, não sei, enfim, uma espécie de hater. Então, lidar com eles é basicamente a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai lidar com expor sua opinião nas redes sociais. Tipo, eu até incluindo dentro desse assunto de não binário, tu se incomoda muito quando as pessoas faz aquelas piadinhas que hoje em dia é considerado meme, de ai, cadê o banheiro dos não binários? Tudo fala naquele linguajar meio não binário, ai, o banheiro, ai, a fábrica, motoei no meio. Tipo, a- no seu ponto de vista, já que você tem a total propriedade de falar, você acha que isso é meio errado ou você considera como piada? Assim, eu vejo muito isso como uma piada, mas é uma piada que ela pode ser saudável até certo ponto. Porque eu mesmo faço esse tipo de piada, mas não é pra ofender ninguém ou manchar a imagem de ninguém. Até porque eu sou uma pessoa não binária. Agora, o que acontece? Tem certos tipos de piada que a gente tem que aprender a evitar e aprender a colocar elas no lugar, porque elas vão começar a ofender as pessoas. Esse meme do Beiro dos Não Binários foi até a Beli Belinha, se não me engano, que criou isso aí, não foi? E aí eu lembro que na época foi uma questão de pensar, de fato, porque estava gerando aquela pauta do banheiro neutro. E o que seria um banheiro neutro? Seria justamente um banheiro onde as pessoas não binárias poderiam utilizar ele, mas não só as pessoas não binárias, como as pessoas que também são PCDs. O banheiro neutro também serviria para elas. Porém, como as pessoas interpretam as coisas muito errado, elas, enfim, levaram a pagode. Mas o banheiro neutro é um banheiro que eu ainda vejo como necessário. E sobre a questão das piadas, eu não vejo problema, a não ser que, tipo assim, alguém saia ofendido disso. Porque aí tem a questão de saber problematizar e saber levar ali na esportiva. E querendo ou não, tem piadas que são transfóbicas. A comunidade não binária tá dentro do guarda-chuva da transgeneridade também. Então, a gente tem que tomar só esse cuidado, para não parecer que, tipo assim, foi uma ofensa ou uma questão de transfobia e tomar as dores que são desnecessárias. Porque o que acontece muito é saber que a gramática neutra é uma inclusão, mas não só de pessoas não binárias, mas para abarcar também homens e mulheres cis e homens e mulheres trans. Porque o pronome neutro ele é muito para neutralizar, não para inserir, ele é para neutralizar os gêneros. Respondido? Responde, e tem muita gente que levou essa questão do banheiro neutro para. Eu não entendi o porquê levaram para esse lado, mas levaram para o lado de tipo, ai, uma criança vai entrar. Eu não entendi por que inseriram criança no núcleo que.
Tipo, eu acho muito complicado uma criança de 5 anos já se aceitar como não binária. Ela ainda está conhecendo aquele universo, então acho muito difícil uma criança de 5 anos entrar em um banheiro neutro, por exemplo. Ela vai entrar no banheiro que for uma menina, ela vai entrar no banheiro feminino, não no banheiro neutro. E levar essa questão, botaram criança que eu não entendi por que inseriram criança no meio disso. Sendo que não tinha nada a ver. É uma coisa que eu não falo muito porque, primeiro, eu não tenho propriedade para falar. Mas é uma coisa que eu queria meio que entender o que passa na cabeça da pessoa, inserir criança no meio de. É igual quem fala de. Ai, esse desenho não é para criança. Não sei por que como é que vão deixar uma criança assistir isso. Aí quando você vai ver o desenho, tá lá, classificação indicativa, 16 anos. Aí botam culpa em quem fez o desenho. E não em quem tá deixando a criança assistir aquele desenho. Tipo, misturam as coisas que não tem nada a ver. Aí falam com a maior propriedade. E sobre o caso do Bem-vindo a Xarambim, eu vi muita gente no teu post falando que não concordava, e eram justamente pessoas que não entendiam. Se eu não tiver enganado no teu post, até tu falou do caso da Cela Amparim, ou então de atores que tem em Xarambim que nenhum foi convidado, ou então foi aceito para entrar no filme. Que de que Xaramubim só tem um título, que foi todo gravado na Joatã, e em Fortaleza, que ainda mostram, é muito bom que no fim do filme eles mostram as localidades. Eles botam lá a setinha dizendo a localidade. E em nenhum momento aparece que Xeramobim como localidade do filme. E ninguém nunca se questionou. Tipo, só quem mora em Quixeramobim se questionou porque o filme tem esse nome e não mostra nada da cidade. De fato, foi uma maior problemática. É como se usassem o nome apenas por caricateza. E eu até me espanto com Alder Gomes, porque, assim, eu não acompanho muito ele, porque pra mim ele é uma pessoa extremamente desnecessária. Jogo mesmo, eu não gosto do Alder Gomes de jeito nenhum. Eu acho ele extremamente desnecessário. E, tipo assim, tudo que ele Eu faz é achei, muito caricato. eu achei o filme, tipo, muito parecido com os outros. Ah, é muito característico. Pronto, o Bem-vindo a Xarambi não tem nada diferente do Cine Hollywood, não tem nada diferente do Cine Hollywood 2, não tem nada diferente do Shaolin de Sertão. É tudo a mesma coisa. Tudo mesmo humor caricato, tudo o mesmo protagonista, que é o mesmo cara que faz todos os papéis. E também foi aquele filme dos Cabras da Peste que a Netflix comprou, que também é a mesma coisa. Então não tem nada que diferenciar. Exatamente. E, tipo assim, é muito chato você ver o cinema nordestino ficar numa estaca que não cresce, não evolui. Certo que, tipo assim, o Max Peterson trouxe, levou esse filme, por mais que seja uma bomba de filme lá pra fora, ok, legal. Mas eu acho muito desnecessário o impacto que deram a esse filme. Porque, tipo assim, se tivesse sido um filme assim, eu até cito o Pacarrete, que é aquele filme daquela dançarina que foi pra França e voltou pra Nova Sim, Rússia, da maravilhoso, Rússia. Maravilhoso maravilhoso esse pra cá. filme. Mereceu todos os prêmios que foi indicado e que ganhou. Incrível, incrível. Aí não levam um filme desse pra fora. Aí levam o quê? O Bem-vindo a Chernobyl, que é um filme que não traz cultura nenhuma. E nem, tipo, nada de Chernobyl. Não leva nada, nem ali nos créditos. Não tem, literalmente, nem credibilidade. Eu fiquei muito triste com. Algumas pessoas ficaram felizes com a participação do Max. Eu não gostei da participação dele por um motivo de que ele apenas fez mais um LGBT caricato, onde estavam usando de piada e não de, como é que eu posso dizer, de inspiração, ou então. Não é a palavra certa para usar, ou então de lacração. Não é a palavra certa, mas de passar a mensagem. Pronto, agora sim é uma palavra certa. Não usaram isso, usaram apenas para fazer mais uma bicha caricata em um filme de humor. E é chato. Já tá ficando chato fazerem isso. Em muito filme nacional e também em muito filme internacional fazem isso. Mas já tá ficando chato usarem de gays ou então pessoas LGBTQIA+, como caricatas apenas para fazer piada. E não para levarem um assunto a sério. Não que tudo deva ser sério, mas caricato demais também já tá ficando meio ultrapassado. Sim, eu até não me surpreendi com o Alder Gomes de fazer um personagem assim. Porque tudo que ele faz é muito, muito caricato. Então, ele fazer um personagem desse, colocar o Max Peterson pra fazer, que em si ele já é totalmente caricato, não me surpreende. Basicamente é o Max Peterson com as roupas totalmente diferentes e um sotaque mais puxado
ainda pra parecer que ele é nordestino e que ele vive nas brenhas. Apenas isso. É que ele se esforçou pra fazer um sotaque que ele já tem. Eu, outra coisa que também deu pra reparar muito, ele se esforçou pra fazer um sotaque que ele já tem sotaque. Não é porque ele mora na França que ele perdeu o sotaque, ele ainda fala com um sotaque normal. E ele, um esforço medonho pra fazer o sotaque. É muito bom também que o filme, se for levar pro realismo, pelo amor de Deus, é uma piada que eu fiz internamente. Ele foi bem ligeirinho de Quixadá pra Fortaleza, que num pulo ele já tava lá. Agora é tua vez. A minha vez. Não, agora é tua, né? Agora é tua vez de fazer a pergunta. Sim, é minha vez de fazer a pergunta que eu tava vendo. Eu fui ler a pergunta pra não gaguejar na hora que eu vou fazer. A pergunta que eu tenho pra te fazer agora é quais as maiores vantagens e desvantagens dentro da carreira digital e de mídias sociais? Ah, já vou começar logo pela desvantagem. Saúde mental, esqueça. Ah, eu tenho a saúde mental excelente. Esqueça. Prepare logo um psicólogo, uma terapia. Já tô botando a minha em dia. Que esqueça, é uma coisa que você vai perder e muito. É saúde mental, sanidade. Que é trabalhar com a opinião dos outros. Você nunca vai trabalhar apenas com a sua opinião. Você também vai ter que trabalhar com a opinião dos outros, querendo ou não. Esse é o chá de trabalhar com mídia social. Esse é o chá de trabalhar no digital. Porque sempre vai ter alguém ali elogiando seu trabalho, mas você vai ter que saber que enquanto um elogia o seu trabalho, vai poder ter 10 pessoas criticando, tacando pedra. É, uma das coisas que nesse mundo digital, quando eu entrei, que eu não achava que eu ia acontecer isso, mas aconteceu, foi eu ser ADM de página de Instagram. Antes eu era ADM de duas páginas grandes de fofoca. Eu trabalhava com o quê, meu Deus do céu? Com fofoca. Eu antes era ADM de duas páginas de fofoca daqui do estado, que era uma chamada Atualizando o Ceará, que era na época ela tinha 74 mil seguidores. Era um grande número para mim. E a outra que era a Fofocando o Ceará, que foi a primeira que eu criei, que ela tem atualmente 3.600, 3.700, não me lembro muito bem. Atualizando, eu vendi, é uma coisa que alguns acham estranho, mas é bem normal acontecer isso no Instagram, no mundo digital é bem normal acontecer isso, de pessoas venderem páginas, venderem canais. Eu vendi a minha página, por conta que eu não estava dando conta e por conta que ela me deixou meio que um trauma. Por conta, quando veio o Fofocando, quando eu criei o Fofocando, eu começava a postar a vida das pessoas de Quixarambi, dos famosos de Quixarambi, entre aspas. Aí depois eu fui começando a postar do Sertão Central, depois eu fui começando a postar do Ceará, e tava tudo indo muito bem. Até agora não tava acontecendo nada demais. Quando eu comecei a ser ADM de uma segunda página, que eu recebi ela, eu não era dono dela, eu recebi, uma pessoa comprou, me presenteou, e eu fui cuidar dela, foi aí que veio o baque. Porque foi onde eu sofri o meu primeiro, onde eu recebi o primeiro ataque racista na internet. Eu não tinha recebido, eu recebi. Ofensa, ameaça de processo. Já fui ameaçado de processo bem umas 5, 6 vezes. Tanto de gente da Xarambim, de falei, já fui ameaçado de processo. Uma ruma de coisa aconteceu comigo e a página me deixou com trauma. Eu não conseguia postar. Eu passava uma semana sem postar nada. Porque eu ficava com medo do que as pessoas iam falar. E do que as pessoas iam mandar como mensagem. Como ameaça, como algum ataque. Então, trabalhar no meio digital, a desvantagem é a saúde mental que você vai perder. A vantagem, no meu caso, para quem gosta de comunicação, você meio que vai se sentir bem por estar fazendo algo que você gosta. Não vai entrar no meio digital pensando, vou ganhar dinheiro no meio digital. Não, esqueça esse negócio de ganhar dinheiro no meio digital. Nunca bote ganhar dinheiro como o primeiro ponto. Se você gosta de comunicação, então você vai estar fazendo algo que você gosta, porque é algo que eu gosto. Quando eu posto um vídeo, quando eu estou editando, é trabalho, dá um trabalho medonho. É cansativo, mas no fim eu me sinto realizado quando eu termino aquele trabalho e estou postando. Mesmo que uma ou duas pessoas vão ver, mas eu me sinto realizado por estar postando, porque é algo que eu gosto. Então, hoje em dia, para mim, trabalhar com o meu digital, a vantagem é porque eu estou trabalhando com algo que eu gosto. Às vezes eu consigo tirar um lucro daquilo, mas eu nunca coloco o lucro em primeiro lugar. Eu sempre coloco, às vezes, em último lugar, porque eu quero prezar primeiro as coisas que eu estou gostando, as coisas que estão me fazendo bem. O ruim é por conta que sempre vai vir o peso da opinião e sempre vai vir alguém criticando, sempre vai vir alguém
lhe xingando, alguém cometendo um crime e você nem tá percebendo, mas tá cometendo um crime, achando que é opinião, mas não é opinião, é um crime. E é isso. Então, essa a vantagem é fazer algo que eu gosto, a desvantagem é as críticas e as pedradas que a gente leva no caminho, por estar fazendo algo que a gente gosta. Ótimo. Eu vou frisar muito essa questão da saúde mental, porque é uma coisa que realmente a gente tem que saber lidar e saber cuidar para poder trabalhar com digital e com mídia social. Porque eu não sei se tu se tu já me acompanhava ou já me seguia da época que eu fiz o exposit de um menino que sofreu transfobia aqui na cidade. Aí eu lembro que nessa época foi a época que eu fiquei um pouco traumatizado também com essa questão de rede social e de comunicação e de expor uma coisa, um fato que aconteceu e tomar uma repercussão que eu nunca imaginei que fosse tomar. Naquela época, tipo, eu tinha perdido o meu Instagram principal e eu tava começando de novo com outro Instagram e eu tava ali com 900 seguidores. E aí, quando isso aconteceu, o Ian chegou pra mim e pediu pra eu colocar, dizer, né, avisar o que aconteceu e tudo mais, porque ele foi agredido na rua. E aí, por essa situação de transfobia, eu coloquei lá, coloquei todas as coisas que aconteceram. Tomou uma repercussão que naquele dia os meus stories eles bateram 7.500 visualizações por aí. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas foi assim uma coisa enorme, estrondosa, absurda. E dessas 7.500 pessoas que viram os meus stories naquela época, naquela semana, eu lembro que muitas pessoas vieram para me apoiar e muitas pessoas também vieram para me ameaçar. Pra dizer assim, ai, tu não passa na rua não, não sei o que, senão ele vai te bater, senão ele vai te agredir, tu vai ser agredido, entendeu? E eu fiquei, tipo assim, muito receoso de sair na rua naquela época. Acho que eu fiquei um bom tempo sem sair de casa por conta dessas ameaças, dessas coisas. Só que aí, depois de um tempo, eu fui aprendendo a lidar com essas coisas e a saber me defender também. Porque muito do que falam na internet pode ser balela. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, para a gente não poder se perder e nem fazer com que a nossa saúde mental saia afetada dessas coisas. É muito importante isso de saúde mental, porque se você trabalhar com internet, você tem que saber que antigamente a gente tinha um mundo onde trabalhar com a internet é um arco-íris, você está nas nuvens, mas depois que você entra, e depois que você leva o primeiro baque, depois que você leva o primeiro tapa na cara da internet, aí você começa a conhecer e começa a perceber que não é nada disso que você está pensando. Quando eu via, por exemplo, quando eu vi os vídeos do Whindersson Nunes, eu pensei que a vida dele era mil maravilhas, que a vida dele era feliz. E depois, quando ele foi começando a ser sincero com o público e mostrando que a vida dele não era só felicidade, que ele tinha depressão, que ele tinha ansiedade, que a internet foi uma das coisas que mais agravou isso, eu fui começando a entender. Aí quando eu comecei a sofrer esse ataque, aí pronto, parou de vez. E foi quando esses ataques começaram a acontecer, eu já tinha. Eu ainda nunca tinha ido à terapia, nunca tinha ido no psicólogo, mas eu tinha aquela desconfiança que eu poderia estar tendo ansiedade, poderia estar tendo depressão, e ainda não estava me consultando, não estava procurando ajuda. E veio com tudo. Teve uma época que eu recebi hate de uma coisa daqui de Quixeramobim que eu não me esqueço mais. Que quando eu comecei com fofocando, foi fazendo fofocas daqui de Quixeramobim. Do Michel Moraes, da Angélica Marinho, da Raiane Fernandes. E tem uma pessoa especial que até hoje em dia ela é médica, a Luana Pinheiro. Eu vou dar nomes que os dois. Que eu nunca achei que eu iria chegar nela e chegou. Que lembra daquele filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso? O primeiro desenho do Homem-Aranha no Aranha-Verso que saiu? Quando Eu ele saiu, lembro. ela foi. Não, não, não sei se foi esse ou foi no Homem-Aranha Longe de Casa do Tom Holland. Mas quando ele saiu, ela foi no cinema lá de Quixadá, foi ver o filme e postou nos stories uma cena do filme. Ah, não, foi no Longe de Casa mesmo onde aparece o Doutor Estranho. Pronto, me lembrei. Foi justamente onde aparece o Doutor Estranho. Naquele filme Doutor Estranho do Homem-Aranha. Ela mostrou.
a cena do filme daquele do amigo do Homem-Aranha girando lá o dedo, girando os dedos e abrindo o portal do Doutor Estranho. Eu não tinha como ir no cinema ver o filme, eu tinha que esperar o filme sair no digital para eu poder dar as minhas gambiarras e assistir. Que eu também não tinha nem como ir até o Quixadá e também não tinha como pagar. Quando eu vi aquela cena nos stories, eu fui, não, eu vou postar aqui uma piada no feed para ver se as pessoas começam a se tocar que isso é errado. E não pode. Se você for no cinema, se quer gravar a tela do cinema, grave os créditos. Não grave uma cena de filme porque é crime, você está cometendo um crime, não pode gravar nada dentro do cinema, por conta que infringe a lei de direitos autorais. O cinema pode tacar um processo em você. E aí eu fui e postei lá no feed dizendo que eu não me esqueço, eu não me lembro o que que eu falei, mas foi se referindo a isso, a que é errado postar. Acho que foi alguma coisa de quando você for. Eu justamente deve ter falado isso, que quando você for no cinema não grave, porque é crime, sabia? Eu botei uma pergunta lá. E eu não sei como isso chegou nela. Eu sei que foi o meu primeiro post mais repercutido assim, na época que o Fofocando era só o bagaço. Chegou nela e ela me bloqueou. Do nada eu parei de ver as coisas dela. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, vai, ela me bloqueou. Eu não tô vendo as coisas da Luana, por quê? Aí eu fui no Instagram da minha mãe, tava lá ela postando. Aí, por que eu não tô vendo e a mãe tá vendo? Aí eu fui, vai, ela me bloqueou. Aí eu fui, cheguei nela, tentei chegar nela no pessoal, ela me bloqueou no meu pessoal. E eu, sem entender, por conta que eu tava tendo aquele bloqueio. Aí começou a chegar algumas mensagens do povo falando que eu não entendia de nada, que eu era burro, que eu era isso, não sei o quê, que era justamente quem? O público dela que tava chegando até mim. E começaram a comentar tudo mais. Hoje em dia, se eu não tiver enganado, eu tirei esse post do ar. Por conta do medo que eu tive na época. E eu fiquei tipo, quem tá errado nem é eu. Porque eu tô sendo atacado, porque quem tá errado nem é eu. Então, esse negócio de trabalhar com internet, antigamente a gente tinha na cabeça que era mil maravilhas. Hoje em dia você tem que pensar que é mil atrocidades que você tem que pensar bem o que você está fazendo. É bom, por um lado é bom, porque como eu já disse, estou trabalhando com o que eu gosto. Por outro lado é ruim, porque vem isso que é igual quando a gente começa a trabalhar. As contas vêm, mas você está trabalhando para receber dinheiro, mas vem as contas junto. É isso, a internet é desse jeito. Você está trabalhando para a internet realizando seu sonho. Aí vem aquele hater, vem aquela desgraça que acha que está dando alguma opinião e na verdade está infringindo a lei. E isso, tá respondido? Muito mais que respondido. Gostei demais. Bem, agora a pergunta que eu tenho para te fazer é: você tem algum curso de fotografia? Porque, cara, tuas fotos são lindas. Além de ser, tipo, você e a câmera se darem muito bem, você tira em cada ângulo, que é muito lindo de ver. Dá prazer de ver a foto tão linda que é. Então, você fica pensando, meu Deus, eu nem se tivesse um iPhone 14, 15, 16, eu ia conseguir tirar uma foto dela. Então, tipo, da onde surgiu essa paixão por fotografia? Primeiramente, obrigado, tá? Eu não tenho nenhum curso de fotografia, mas eu fiz uma eletiva só de fotografia no Humberto Bezerra, no ensino médio. E aí eu tive uma orientação durante 6 meses sobre fotografia e sobre essas coisas, mas eu já tinha essa desenvoltura para tirar foto, para poder, né, gravar e tirar foto e tudo mais. Mas eu não tenho nenhum curso. Foi só, eu aprendi sozinho a tirar foto. E aí também tem, quando eu participei de uma residência artística, eu fui diretor de fotografia de um curta-metragem. Inclusive, ele ainda não saiu, acho que ele ainda está em produção. E aí eu gravei o curta-metragem todinho, porque já diziam que a minha fotografia e o olhar que eu capto as coisas na câmera, nas lentes, era muito sensível. E era muito bonito também. Fiquei agradecido agora que você percebeu isso também. Sim, as suas fotos são lindas, de fato, tem que ser aplaudida. É uma coisa que eu fico pensando, nem que se eu soubesse eu ia conseguir fazer. Tem coisa que a gente, tipo, a gente tem um dom de fazer e tem coisa que a gente nem fazendo, sei lá, doutorado a gente vai conseguir aprender. No meu caso é fotografia. Mesmo trabalhando com comunicação, eu não sou tão bom assim em tirar foto, não sou tão bom assim de ângulo. Por isso que a minha maior raiva minha, que na parte de gravar, eu nunca na parte de gravar e de fotografar, eu nunca, tipo, eu sempre tenho a minha dúvida de qual é o perfeito. Aí no final eu sempre escolho o errado, nunca escolho o perfeito.
Eu acho que a gente tem muito esse estigma de quando a gente vai gravar ou se gravar ou tirar foto de algum lugar, de querer fazer tudo perfeito. Só que na maioria das vezes aquela foto que é a menos perfeitinha que tá ali, ela é a mais bonita de todas. A gente tem que ter na mente que às vezes nem tudo que a gente vai fazer vai sair como a gente quer. E que o nosso resultado, ele é o espelho do que a gente almeja pra gente. Não é do que a gente quer, mas do que a gente está almejando. É sobre isso e tá tudo bem. Alguma hora essa frase ia ter que ser dita. Eu já tô enjoado dessa frase, mas uma hora ela ia ter que ser dita. Agora é isso, agora é sua vez. Minha vez, né? É uma mulher que você se inspira e por quê? Caraca, é complicado porque eu nunca tive uma definida, mas é uma a resposta vai ser cafona. Mas eu me inspiro na minha mãe, por conta que ela sempre me conta as histórias dela, uma história que não foi mil maravilhas, acredito que de nenhuma mãe seja mil maravilhas, mas ela no final saiu de cabeça erguida. Então, hoje em dia eu quero ter minha independência financeira, eu quero realizar meus sonhos. A minha inspiração é minha mãe, porque ela me conta que ela já foi independente, ela foi conhecer o mundo com a cabeça, mas voltou com outros pensamentos e vendo que não era tão fácil assim, mas mesmo assim foi lá e lutou, não foi arregar, não foi pedir ajuda, ela foi mostrar para que ela veio. Já sofreu muito, ela já apanhou muito, mas hoje em dia, mesmo com as doenças dela, ela continua lutando pra me ver bem e pra ver quem tá ao redor dela bem. Às vezes eu tenho muita raiva dela porque ela fica muito vendo se eu tô bem, se meu pai tá bem, ela se esquece dela. Isso me dá muita raiva. Porque ela não pensa muito nela, ela pensa muito em quem tá ao redor e não pensa nela. E aí eu começo a perceber que, meu Deus, eu sou do mesmo jeito. Eu acabo não pensando em mim, mas eu acabo pensando demais nos outros que estão ao meu redor. Então é isso, é uma pessoa que eu me vejo muito e que me inspira muito é a minha mãe. Isso foi muito lindo. E é muito sensível a gente falar de mulheres que inspiram a gente, porque a minha relação com a minha mãe também é inspiradora. Também me inspiro muito na minha mãe. Então eu me vi muito no que tu falou. Porque o papel da mãe na nossa vida, das nossas mães, enquanto fazer o papel delas, é de cuidar da gente. Mas a gente acaba percebendo que elas estão cuidando delas também, elas se preocupam demais com todo mundo, mas e elas? Será que elas estão se cuidando também? E é inspirador ao mesmo tempo que a gente fica com essa latência na cabeça de se perguntar: eu me inspiro nela, mas em quem que ela deve se inspirar? Será que ela se inspira em alguma mulher também? E eu me pego muito porque eu me inspiro demais em diversas mulheres para tudo que eu vou fazer. Eu acho que eu tenho mais inspirações femininas do que inspirações masculinas na minha vida. Até porque a minha família e tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje em dia, tudo que eu sou hoje em dia, foram mulheres que me ensinaram. A minha avó, as minhas tias, que são professoras, que são donas de negócios, que são empreendedoras, costureiras e diretoras de creche e que fazem tudo. Eu sou o que eu sou por causa delas. Então, quando a gente fala da nossa família e das mulheres da nossa família que inspiram a gente está ali costurando uma história que, além da gente, é a história da nossa família e de como ela é importante para nossa jornada. Isso é totalmente real. E eu me inspiro muito na minha mãe por conta que também. Eu não só nela, mas tipo, as mulheres da minha. Justamente por conta que elas são um nome mais forte. Porque, tanto antigamente como hoje em dia ainda está sendo, a mulher sofria muito e ainda continua sofrendo muito. E essa história de sofrimento delas são uma das coisas que fazem eu me inspirar para lutar para não ser daquele jeito mais. Justamente é um dos motivos do surgimento da LPL. E eu vejo muito isso de que eu sou muito conectado à minha mãe. Minha conexão com meu pai é, meu Jesus amado, 1% ou menos disso. É, por conta de eu ser muito conectado à minha mãe e não ser tão conectado ao meu pai, eu levei isso para a vida inteira. Atualmente eu tenho mais amizades com mulheres do que com homens. Eu vim saber o que é ter um melhor amigo homem em 2020,
Acho que foi em 2020. E foi o namorado da minha melhor amiga. Que hoje é meu melhor amigo. É o namorado da minha melhor amiga, que é o meu melhor amigo. Porque eu sempre fui daquelas pessoas que, tipo, andava com as meninas na escola, tudo mais, aí vinha o pessoal besta dizer que eu era viado, aí é gay, tá andando só anda com mulher, não anda com homem, tal. E na minha cabeça eu tinha outra mentalidade, na minha cabeça, se eu sou, se eu sou tão gay assim, pra ser homem, preciso andar com menino, isso não é uma cor de gay, não. Na minha cabeça eu tinha isso, na minha cabeça eu tinha que gay era quem andava muito com homem, quem ficava muito perto de homem, e pra mim era cor de gay, não andar com mulher. Tinha muito disso. Aí eu considero a minha mãe como minha inspiração por conta disso, por conta que ela mostra pra mim que eu posso ser o que eu quiser ser e que ela se preocupa comigo e me dá muito apoio, me dá muito sustento, porque ela não quer que eu viva uma vida que ela já viveu de dor. Então não tem como dizer outra pessoa como inspiração. Ela sempre será a minha inspiração. A gente tem os nossos embates, a gente tem as nossas brigas? Tem, normal. Mas no final a gente se resolve e tá sentado em um canto, fofocando e criticando a vida alheia, dizendo: Menina, essa menina tá tão feia nesse vestido, pelo amor de Deus. É sempre assim, sempre acaba nesse fim. É muito importante a gente valorizar as nossas raízes. Pois é. Agora é tua vez de fazer as perguntas? É, tua vez. É, agora é eu e a pergunta que eu faço como é que eu posso? Tipo, onde é que surgiu. Caraca, eu não sei como é que perguntar, porque eu escrevi a pergunta, só que eu não queria perguntar o que eu escrevi. Como é que tu se descobriu? Pronto. Como você se descobriu como uma pessoa não binária? Ah, é uma pergunta interessante. Eu acho que desde a minha infância eu sempre tive referências femininas. Como eu já tinha dito, eu fui criado por mulheres. E durante o meu crescimento, a minha mãe ela sempre quis que meu pai fosse uma pessoa mais presente na minha vida, enquanto o papel masculino para um menino, o papel masculino para o seu filho. Mas o meu pai ele sempre foi uma pessoa muito ausente. E aprendi tudo que eu sei hoje sobre saúde sexual, sobre tudo que eu tenho que saber da minha vida com a minha mãe. E estou muito orgulhoso de dizer que eu aprendi tudo que eu sei para sobreviver e para me defender das pessoas com ela, porque se fosse depender do meu pai, enfim, eu era uma pessoa extremamente enrolada. Então, voltando à minha descoberta como pessoa não binária, eu acho que desde pequeno eu sempre senti que eu não me encaixava nos padrões normativos do masculino. Isso eu me encaixava, era muito pouco. E eu ficava pensando, talvez eu seja uma menina, mas eu também não quero ser totalmente uma menina. E aí eu ficava, quando eu comecei a crescer e passar pela puberdade, aí eu comecei a ter interesses em garotos e eu fiquei, meu Deus, gosto de homem. Mas aí depois eu também tive interesses raros em garotas, mas foi uma coisa muito mais romântica e afetiva de amizade, de apoio emocional do que sexual. Então, tipo, eu tenho esse embate. E eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Tipo, sempre tem essa chuva, essa tempestade, de logo é assim, de dúvidas quando a gente tá começando a se descobrir. E eu não tinha certeza do que eu era. E a partir do momento que eu descobri a palavra não binária, a não binariedade de gênero, foi que eu comecei a me entender que eu não precisava me encaixar majoritariamente em um espectro onde aquilo ali, aquela palavra e aquela masculinidade ia me definir por completo, ou que aquela feminilidade, aquela mulheridade ia me definir por completo. Eu poderia ser uma mistura dos dois, eu poderia ser parcial dos dois, eu poderia me identificar da forma que eu me sentisse mais confortável. E aí foi que surgiu a minha descoberta como uma pessoa não binária. Foi quando eu descobri que eu não era errado, eu me senti assim, eu me senti um pouco feminino, um pouco masculino, um pouco mais mulher, um pouco mais homem, um pouco nada, um pouco dos dois. E foi quando eu comecei a me entender melhor e reconhecer é, o universo da não binariedade, saber que eu faço parte dele e que eu posso ser validado me identificando dessa forma. O interessante desse tema é que é uma coisa chata, mas ainda tem gente que confunde sexualidade com gênero. Aí fica falando, ai, gênero só tem um, não é gênero, mas gay de fato não é gênero, gay é sexualidade. Aí o povo fica misturando umas coisas com a outra. Então é sempre bom ter alguém que tenha propriedade
sobre o tema, que saiba sobre o tema, falar e explicar um pouco para quem não entende, começar a entender e ver com outros olhos. Sim, é justamente isso, porque existe muito esse estigma de que ignorância, de que a não binariedade ela é um assunto muito complicado. Mas não é um assunto complicado, é só você saber lidar com isso de uma forma didática e explicar de uma forma mais didática também. E, de fato, muita gente confunde sexualidade com gênero, ou orientação sexual com identidade de gênero. Sendo que orientação sexual é por quem você se atrai, por quem você se apaixona, por quem você troca afeto. E identidade de gênero é quem você é. É como você se identifica enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu acho que é a maior, é, o maior contexto que você tem que ter se você for querer saber mais sobre o universo da sexualidade e da identidade de gênero hoje em dia. Para você saber essa diferença. Que é uma diferença latente. Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito chato ver que ainda tem gente que confunde. E não são pessoas, às vezes são pessoas que confundem por não entender, mas buscam entender. Outras vezes, e a maioria das vezes, são pessoas que não entendem e não estão nem aí para entender. O que elas pensam é o que vale. É muito chato ver gente assim. É mesmo. Uma pauta que eu sempre gosto de levantar dentro da comunidade trans é o estigma que a sociedade ainda tem de que mulheres trans têm que ser muito femininas e que homens trans têm que ser muito masculinos. Pelo menos os homens trans e as mulheres trans que são binárias, que fazem parte da binariedade de gênero. E, tipo assim, por essa pressão social que até mesmo a própria comunidade coloca em cima deles, eles têm medo de demonstrar seus sentimentos. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele era trans e que ele era bissexual. Mas ele tinha muita vergonha de dizer que era bissexual e as pessoas pensarem que, tipo assim, nossa, ele já fez todo esse auê, não sei o quê, pra transicionar e tudo mais, pra voltar a pegar homem, sendo que ele nunca nem pegou homem. Tipo, ele só veio se descobrir bissexual depois que ele transicionou e que ele passou pelo processo de terapia hormonal. E que isso não tem nada a ver com o fato dele ser um homem trans, mas sim com o fato dele gostar de homens também, e que tá tudo bem. É um assunto meio que também polêmico, porque trazem uma polêmica que não deveria ser. E também trazem outros universos que não deveriam estar ali. Como, por exemplo, deve ter visto nesse ano de 2023, que foi o caso da Cat Lares, que fez a transição, agora é Emanuel. Foi na época que eu tinha a página que também eu fui inventar de dar minha opinião sobre isso na página, deu o maior bafafá que eu fui, passei um arrumo de dia sem postar depois que eu postei desse caso. É um caso que eu fico pensando, meu Deus, aqui dali tem tudo, menos Deus no meio. Mas as pessoas dizem que foi Deus, mas o que que Deus tem a ver com aquilo ali? Sim, uma coisa interessante que foi, acho que um pouco antes disso acontecer com a Catilares barra Emanuel, eu tive uma reunião em uma das conferências com os embaixadores e a convidada especial da reunião era a Erika Hilton. E ela falou muito sobre essa coisa de que o fundamentalismo religioso, que é o que as pessoas impõem além da religião, sobre a interpretação delas acima disso, é que estraga a sociedade. Por exemplo, o que aconteceu com a Catilares é o que está acontecendo diariamente com outras pessoas também. Outras pessoas que entendem que a religião, infelizmente, é baseada e cultuada a partir de fundamentalismos preconceituosos e elas acabam se perdendo. Eu acho que no futuro, quando a Catilares perceber que o que ela está fazendo é uma coisa que vai deixar ela extremamente, não sei nem a palavra, mas é extremamente triste e com falta do que ela é de verdade, ela vai ficar, sabe, ela vai ficar perdida, mais perdida do que ela já deve estar agora. E é uma problemática muito grande e de extrema tristeza você ver que isso já aconteceu com diversas outras pessoas e que são casos extremamente silenciosos também. Porque o caso dela só tomou conhecimento porque ela era famosa.
mas isso acontece diariamente. Inclusive, tem pessoas, tem igrejas que, tipo assim, saem à torta e à direita dizendo que tem a cura gay, que descobriram a cura gay ou a cura dos desvios da humanidade, dessas coisas. É uma problemática que envolve muitas outras, né? Que é você deixar de ser o que você é para você entrar em um dogma, em uma doutrina que é baseada em fundamentalismo e não na religião em si e no que ela prega de verdade. Porque o cristianismo ele não é sobre essa ruma de dogma, essa ruma de fundamentalismo, essa ruma de preconceito. Ele é sobre amor. O cristianismo e todas as religiões, elas são sobre cultivar amor. Amor a você e amor ao próximo. Sim, e muito triste, uma cor deprimente para quem oferece essa tal de cura gay é porque primeiro que não existe, segundo, se você pegar o perfil da pessoa que diz que vai lhe curar, entre aspas, ali, a pessoa traiu a mulher, tem filho com uma ruma de gente. E eu fico pensando, meu Deus, também tem uma cura da safadeza na igreja, porque olha só que tá pregando a cura gay. A pessoa que provavelmente, se for botar em um tobogã do céu e do inferno, é a primeira que vai pro inferno. De tão. Não sei nem a palavra correta para usar, mas de tão horrível que é. E outra coisa que tem muita gente que briga comigo por conta dessa questão, que eu acredito em Deus, acredito, mas eu não acredito muito na Bíblia, porque as pessoas dizem que quem escreveu a Bíblia é o mensageiro de Deus, mas pode ter sido só um homem qualquer que escreveu tudo aquilo ali, e ninguém nunca vai saber. Então, tipo, eu acho que as pessoas estão pregando muito um livro e estão se esquecendo da real mensagem. E que coisa que a Bíblia é muito, ela é muito contraditória, porque uma hora a Bíblia está dizendo uma coisa e quando você vai ver em outro versículo, tá totalmente sendo meio hipócrita com aquele versículo que ela já citou. É verdade. E assim, a Bíblia, eu vejo muito ela como um livro que passa diversas mensagens, mas eu acho que não foi sobre o que Deus quis pregar, mas sobre o que aquelas pessoas interpretaram acerca de um ser maior. Não foi ele que escreveu, foram os homens, foram os seres humanos. Não é uma coisa divina, mas que acabaram por torná-la divina. E aí, quando você começa a pensar dessa forma, você vê que muita coisa que tem na Bíblia é basicamente pura interpretação. É tanto que os versículos eles exigem a força da sua interpretação e de como você vê o mundo. E acerca disso, você acaba por interpretar errado, que é como as igrejas fazem. Elas interpretam muita coisa da Bíblia errada. É tanto que durante a nossa evolução, como ser humano e durante a nossa jornada no planeta, a gente vê que desde o surgimento da religião e do cristianismo e das pessoas que ficaram à frente disso, aconteceram muitas tragédias. Uma delas foi queimarem bruxas ou mulheres, porque elas pensavam que as mulheres que seguiam aqueles padrões característicos do que faziam aquilo, vamos citar que é uma coisa assim extremamente desnecessária, grotesca, estrondosa, mulheres solteiras que não se casavam, que eram ruivas ou que tinham sardas, é, eram bruxas. Só porque não se casavam, porque não tinham vontade de se casar com um homem. Eram tidas como bruxas. Ou que eram apegadas demais à natureza, ou que tinham os próprios pensamentos, ou que, sabe, eram extremamente independentes. Eram bruxas e eram mortas, queimadas. Isso foi, tipo assim, por séculos isso acontecendo. Essa pegada das bruxas é uma pegada tão sombria, porque era num julgamento. As pessoas julgavam e elas decidiam ali se era ou não bruxa pelo um fato que não sei nem o que falar. Um besteirão. Ah, por conta que ela é aquilo, por conta que ela faz isso, ela é bruxa por fazer aquilo. Sendo que qualquer pessoa pode fazer. Ah, porque ela é ruiva, ela é bruxa. Mas, tipo, é algo que tá no gene da pessoa. A pessoa nasceu assim. Então, só porque ela nasceu ruiva, ela é bruxa. Não, não, na época, nessa época, os caras. Canhota também. Né, não, e o muito bom era uma coisa que os livros contam sobre esse fato das bruxas é de tipo, dependendo do jeito que ela morria, era a prova se era bruxa ou não. Aí, se ela morresse de um jeito, é porque ela era bruxa, se ela morresse de outro jeito,
ela ia ter um velório, algo do tipo. Eu ficava, minha nossa senhora, eu fico, quando eu leio essas partes nos livros, eu fico, como é que as pessoas se deixavam levar por, por feitiçaria, por bruxaria, uma coisa que tipo, meu Jesus, fica só aquele meme, meu Deus, aquele meme da mulher vendo o buraco, meu Deus, Jesus. Eu fico nisso, sem entender como é que as pessoas se deixavam cair. É por isso que quando mostram aquele vídeo do povo glorificando o pneu, eu fico pensando, se teve gente que achava que as outras pessoas eram bruxas, isso do pneu é leve. Pior, viu? Glorificar um pneu, Ave Maria. Enfim, é minha vez, né, de fazer a pergunta. Isso aí. Quais as maiores problemáticas que te motivaram a criar o coletivo LPL? Ah, o caso que, se reparar bem ali, tem muitos que não contaram sua história publicamente. Agora, os que contaram, no geral, a gente, quando foi criar o EL, foi por conta de um projeto de Jovem Aprendiz, para quem não sabe, foi por conta de um trabalho de turma que o professor passou, e nesse trabalho ele deixou aberto. Quem quisesse continuar com um projeto, com o projeto que criou, poderia continuar. O nosso tema era mulheres, essa onde é, nosso tema era mulheres, e aí a gente decidiu abordar o tema de violência contra a mulher. O início da LPL foi nisso. Só que quando a gente foi evoluindo, a gente foi vendo que as violências que a gente estava tratando não eram apenas mulheres que passavam. Não era apenas um gênero que passava por aquele tipo de violência. E aí deu a vontade de continuar com a LPL. Hoje em dia, alguns membros são da primeira geração, da criação do projeto, outros já não são. Mas se você for ver no LPL, tem, acredito que quase todos, ou todos, já passaram por algum tipo de violência ou abuso. E eu acho que foi isso que fez que cada um de nós continuasse com o projeto. Foi isso que fez cada um de nós continuar a erguer esse projeto que hoje em dia não é mais projeto, é coletivo. Que foi de ver que essas violências, esses abusos que a gente passou na infância, na nossa adolescência e que às vezes a gente percebe que continua passando, está nos dando força para lutar e para passar a mensagem de que, tipo, você que está ouvindo tem voz. E ninguém nunca chegou na gente falando isso. Só veio chegar depois que a gente começou a entender o que era isso. Mas nunca chegaram na época que a gente não sabia de nada. Tipo, é muito difícil. Algumas escolas têm, mas é pouco. Você conta nos dedos quantas tem. De ter alguém fazendo uma palestra ou abordando esse tema de violência. De violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. É muito difícil ver escolas ou então lugares assim em um bairro periférico que faça isso. Como aqui, por exemplo, quantas vezes ali na Maravilha você vê alguém ali na quadra, ou então o CRAS fazendo palestras desse tipo? No Jaime Lopes, no Sabonei, Conjunto Esperança, esses bairros mais periféricos de Quixerambi. Nunca tem. Monteiro de Moraes também, né? É, nunca tem. Aí a gente vendo isso foi o que nos deu força. Foi pegando todas as nossas dores que a gente pensou, por que não levar para frente? Porque o plano, uma coisa que eu sempre deixei para cada um dos membros quando a gente começou foi que depois que for apresentado na sala, ninguém aqui mais tem a obrigação de continuar. Mas quem quiser continuar, tá de braços abertos a continuar. Mesmo se fosse só eu, se fosse só eu de membro, eu iria fazer o máximo possível para chamar as pessoas para continuar com esse projeto, mesmo que eu fosse só o único membro primário do projeto, mas eu iria fazer de tudo para continuar. Então é isso que nos dá a força de fazer o LPL hoje em dia. É a gente ver que as nossas dores hoje em dia está sendo usado para nos inspirar a continuar e repassar a mensagem que ninguém precisa estar sofrendo essas dores que nós um dia já sofremos. Acho que eu falei certo. É isso. Tá respondido? Tá respondidíssimo. Falou certíssimo também sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é além de você compartilhar da mesma dor, mas você saber ressignificar ela. Muitas das vezes que a gente sofre abuso, que a gente passa por esse tipo de situação, a gente fica invibializada, inviabilizada, no caso, minha dicção falhando,
a se sentir impotente. Então, é muito importante que a gente procure uma rede de apoio, ou com pessoas que já sofreram esse tipo de abuso e passaram pela mesma situação, e procurar apoio, procurar essa rede de apoio, procurar lidar, procurar saber com pessoas que já passaram por isso a melhor forma de lidar, como procurar ajuda, como procurar segurança. E eu acho interessante, uma das coisas que eu mais achei interessante dentro do coletivo foi a rede de apoio. Se você não tem uma rede de apoio, onde você se segurar, onde você se firmar, você talvez não consiga se firmar sozinha. E é muito importante que a gente procure o apoio emocional que a gente necessita para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa saber que o nosso mundo não acabou ali, que a nossa vida não acabou por conta daquela situação. E é bastante relevante tratar sobre isso hoje em dia, ainda mais dentro desse coletivo. A gente, até no coletivo, tem a Maria Clara, que ela tá em um dos núcleos do coletivo, não me lembro qual é o núcleo que ela tá pertencendo agora, mas não é da minha conta contar a história dela aqui, quando ela, caso ela seja, queira participar do podcast, ela pode contar isso melhor, mas quando a Maria Clara começou a contar a história dela, antes de contar na sala, ela contou pra gente, ela não tinha contado aquela história toda. Eu estava até presente no dia. Ela não tinha contado a história toda. Aquela história que ela contou na sala, ela não tinha contado toda pra gente. Ela tinha contado apenas uma parte da história pra gente. E ela perguntou pra mim na hora se ela poderia falar aquilo na sala. E eu falei, é uma dor sua. É uma dor que você decide se quer compartilhar ela ou não. E vendo aquela história ouvindo aquela história da Maria Clara, vendo que quando as pessoas começaram a entender que não adianta você ouvir, você também tem que entender e compreender aquela história. E vendo que as pessoas começaram a chegar nela, abraçá-la. Não, alguém pode ter até abraçado com pena, mas não por pena, e sim porque começaram a compreender a dor dela. Aquilo dali me fortaleceu mais ainda e me deu mais querer de continuar, porque eu fiquei pensando, pode ter outra Maria Clara passando por isso. E ela só precisa de uma mão amiga para entender o que ela tá passando e receber a ajuda que ela necessita. E que, tipo, eu, no momento que eu passei pelo meu momento de abuso, ela ou então outros membros, quando passaram, não tiveram essa ajuda. Mas agora a gente tem a oportunidade de ser essa mão amiga e de oferecer essa ajuda. Que as nossas dores fazem a gente pensar melhor, fazem a gente compreender melhor. A propriedade de falar. E aí foi também um dos fatos da gente falar entre si e dizer, a gente não vai mais. Nosso tema era mulher, mas não vamos falar apenas de mulher. Vamos falar de violência em geral, porque não tem apenas violência contra a mulher. É um número absurdo violência que tem contra a mulher, é assim, mas não tem apenas contra a mulher. Não é apenas hoje em dia a mulher que sofre por violência. Então, foi isso que nos deu mais vontade de continuar o projeto, de dar continuidade ao LPL, que hoje, nesse dia especial, nesse domingo especial no lançamento desse pod, não se chama mais projeto, se chama coletivo. A gente é um grande passo, que para alguns pode ser uma coisa pequena, uma coisa balela, mas para a gente é um grande passo, que a gente saiu de uma salinha, de um projetinho de turma, para algo grandioso, onde a Procuradoria da Mulher daqui do município já sabe quem nós somos, e em breve o município inteiro saberá quem nós somos. De extrema importância a gente falar sobre isso mesmo. Essa questão da parceria com a Procuradoria da Mulher e de inserir a gente dentro do município também. E de falar que a violência, ela não acontece, o número é agravante, é latente com mulheres, mas a gente não pode ignorar que também acontece dentro da comunidade LGBTQIA+, que acontece com idosos, que acontece com crianças. Eu sou uma das pessoas que sofri abuso durante a minha adolescência dentro da escola, uma escola católica. Se eu falo disso, a escola vai por água abaixo, não, sabe? Eu não vou nem entrar em assuntos assim, porque, enfim, mas eu vejo muito que o meu lugar de fala dentro quando aborda a questão da violência é você saber entender e procurar saber que existem violências que acontecem que são silenciosas, que a gente não está vendo, mas que está acontecendo, que a gente não está notando.
mas que estão acontecendo à medida que o dia passa, à medida que os dias se passam. E é muito importante a gente também dar visibilidade e impacto para esse tipo de violência que ocorre diariamente também. Não só com mulheres, mas com as outras minorias, com as outras minorias que são vulneráveis à hegemonia da nossa sociedade. É isso. Tu já fez 5 perguntas, não já? Falta a última. No caso, tu faz agora, e aí eu faço a última. Ah, tá, agora entendi. Então, bem, a pergunta que eu tenho para te fazer é duas em uma. Primeiro, por que você quis participar? Por que você aceitou o convite da LPL? Eu lhe convidei, então eu queria saber por que você aceitou esse convite. Eu fiquei com muito medo em primeira mão de você não aceitar. E segundo, o que te faz estar presente aqui no LPL? Olha, de início, curiosidades, eu não ia aceitar, porque eu tinha recebido um convite, como eu tinha te falado, para participar de um coletivo de audiovisual da cidade. E eu achei que ia ficar muito pesado as minhas demandas e a minha rotina e tudo mais. Só que, tipo assim, eu não ia perder uma oportunidade de, enquanto pessoa ativista no município, de trazer o conhecimento e de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas e de aprender também com outras pessoas. Uma coisa que eu acho muito importante e interessante que todo mundo deveria cultivar é a troca de conhecimento. Eu acho que o que nos mantém mais unidos e com que faz a gente se defender mais é essa questão da troca de conhecimento, o conhecimento saudável que a gente tem acerca das nossas vivências, que a gente passa. E eu aceitei participar do projeto porque eu tinha algo necessário dentro do projeto, sabe? Se você recebe um convite importante como esse, você não pode recusar. E eu pensei, não, não vou recusar, porque se eu recusar, eu vou estar perdendo uma coisa importantíssima na minha vida, que é, sabe, aprender mais e passar o meu conhecimento para outras pessoas e para crescer enquanto pessoa também, para fazer projetos, para conhecer outras pessoas que talvez possam fazer parte de uma rede de apoio, que já tenham passado pela mesma coisa que eu passei, porque além de secretário-geral, eu também sou uma pessoa. Além de integrante do projeto, a gente é uma pessoa. Nós somos pessoas que passaram pelas mesmas coisas que as pessoas que a gente vai lidar estão passando agora. E é bom que tenham pessoas que estejam no nível de capacidade de saber lidar, de saber conversar, de saber como incluir esse assunto dentro da sociedade, impactar positivamente isso. E eu acho que eu entrei mais por conta disso, por conta desse impacto e por conta da troca de conhecimento. E do crescimento também. Eu acho que quando você se junta com pessoas que estão ali um, um desejo unânime de crescer e de passar o que elas sabem para as outras pessoas e de ajudar as pessoas também, as coisas começam a andar para frente, as coisas começam a crescer de fato. Então, foi isso. Qual era a segunda pergunta que eu me esqueci? O que te fez dar continuidade? Dar continuidade ao projeto, né? Sim, isso. O que te fez de dar continuidade ainda está aqui. Cara, eu acho que quando eu me prontifiquei, na verdade, aí com a Laura, que é a vice-diretora, né? Aí com a Laura na Procuradoria da Mulher, e eu tava com bastante medo de que as coisas não fossem dar certo e que as coisas não fossem sair como eu tava achando que fossem sair na minha cabeça, e que no final deu tudo certo. Eu acho que foi uma motivação para que eu continuasse ainda dentro do projeto, para que eu provasse para mim mesmo que eu era capaz de fazer ali uma coisa, de falar e de verbalizar, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, e de fazer isso da forma que eu fiz, sabe? E também a questão da interação. Eu acho que o que me mantém aqui ainda e que vai continuar me mantendo é a capacidade que eu estou adquirindo com as pessoas, através das pessoas, a interagir com elas melhor e a entender os sentimentos de cada um e as emoções delas também, porque o projeto ele vai falar muito sobre essa questão de sentimento, essa questão de como você se sente, a questão de saúde mental. E é extremamente importante que a gente fale sobre isso hoje em dia. E o que me mantém aqui hoje é justamente isso. Essa oportunidade que a gente tem de
de poder provar a nossa importância dentro do município e dentro das esferas que a gente vai se inserir. É isso. Amei, amei. Me deixou feliz. Agora é a sua vez. Ok, a última pergunta que eu tenho para fazer é: como você define a sua jornada? Caraca. Agora me pegou legal. Como defino a. Deixa eu pensar. Definindo com três palavras: confusa, atrapalhada e, no fim, como é que eu posso dizer? No fim, aceita. Confusa porque foi muito confuso para mim a parte de saber se eu ia continuar ou não trabalhando com comunicação no digital. Atrapalhada por conta que e vem sendo, e vem sendo ainda meio complicado, às vezes conciliar uma coisa, às vezes conciliar trabalho, digital, vida, porque os momentos que eu tenho de viver, quando eu vou ver, meu Jesus, eu tenho que ir pro digital agora. Então, ainda tem esses atrapalhos e por fim, a última palavra que eu falei é por conta que eu estou feliz fazendo isso. É algo que está me deixando feliz. É algo que eu não quero parar. O LPL como uma das coisas que entrou agora na minha vida, que por conta disso eu tenho que agitar minha agenda de novo, mas mesmo assim me deixou feliz. A vinda do LPL me deixou feliz, a minha rádio me deixa feliz, o meu canal me deixa feliz, a Bub, que é a plataforma de streaming que eu criei, me deixa feliz, o meu grupo de comunicação que eu criei me deixa feliz. E eu estou feliz porque eu estou trabalhando com algo que eu gosto. Então é isso. É isso que resume essa jornada minha. Tá feito? Eu achei interessante. Aham. Eu achei interessante a forma que tu expressou a tua jornada, que não foi de uma forma extremamente negativa, porque a gente fala que de atrapalhada e confusa, mas eu acho que se a nossa jornada não fosse cheia de desafios, a gente não aprenderia nada. Então, é importante a gente aceitar as nossas confusões, aceitar que algumas coisas, sim, vão ser mais atrapalhadas do que as outras e vão ter diversos desafios durante a nossa jornada e que tá tudo bem. É uma coisa que a gente tem que entender, que nem sempre o que a gente vai traçar vai ser um caminho correto, vai ser um caminho que vai ser fácil. E no digital, a gente sabe que é muito complicado, é um caminho muito complicado. Mas que para quem realmente gosta, para quem realmente se sente gratificado com isso, é um prazer. Eu achei bem interessante a tua colocação. Eu. Uma coisa que me faz também pensar. Uma coisa que primeiro eu queria me abrir aqui. Eu vou enviar esse podcast para minha terapeuta, para minha psicóloga, por conta que ela lançou uma atividade de casa que, quando eu fui me consultar com ela, ela disse que eu falei muito dos meus erros, eu não falei dos meus acertos. Agora eu vou mandar esse podcast para ela, porque quando chegar no dia, com certeza eu não vou me lembrar de nenhuma palavra que eu falei aqui, mas eu considero isso como um acerto meu. O meu acerto no digital foi ter errado. É uma coisa que meio que não faz sentido e ao mesmo tempo faz. Um acerto meu no digital foi eu ter errado no que eu estava pensando em fazer. Eu estava pensando em ser um Whindersson Nunes de Quixarambi. Eu estava pensando nisso. Meu foco era esse. Meu pensamento era esse. Mas eu vi que eu estava errado. Eu não queria isso. Eu queria trabalhar com comunicação em geral. TV, com rádio, era isso que eu queria. Então foi graças a um erro que eu tive meu acerto. Que às vezes vem com umas pedradas, vem com umas pedras enormes no caminho, mas a gente consegue passar por cima dessas pedras, consegue vencer. Sim, é bem interessante que durante o que tu falou, tu procurou e conseguiu encontrar a tua autenticidade, né? No início tu era muito inspirado em uma pessoa e agora você consegue ver quem você é de fato. E a partir de um erro você aprendeu isso. A gente sempre a necessidade do erro é você ter que aprender com ele. Se você não aprende com o erro, então você vai continuar errando até você finalmente aprender com ele. Então, o que seria de você sem os seus erros? Os seus erros são tão importantes quanto os seus acertos. Porque para você acertar, uma hora você teve que errar. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala também sobre buscar quem nós somos de verdade. Sobre falar sobre a nossa autenticidade, sobre a gente buscar a nossa essência
enquanto o ambiente que a gente está inserido, que a gente quer se inserir também. No teu caso, é a comunicação, é a televisão, é o digital, é a mídia social. E é bem interessante frisar isso também. Sim, sim. Os dois já fizeram as 5 perguntas, não já? Acho que já. Tu falta uma pergunta para fazer ou não? Não, não, pra mim já tá tipo, ok. Pra finalizar aqui o nosso pod, aquele quadro que é em vários podcasts tem, todos que eu escuto tem, né, cara? A gente vai fazer aqui meio que, como é que eu posso dizer? Um indicado. Vamos indicar algo para o nosso público. Algo que a gente viu, algo que a gente gostou no decorrer dessa semana e compartilhar isso. Pode ser? Pode sim. Então, bem, eu vou começar indicando um filme que eu vi recentemente. Vi hoje, porque o filme saiu ontem, dia 11, e eu não consegui ver ontem. No caso, ontem eu falo no dia que a gente tá gravando. A gente grava no sábado e é postado no domingo, então tem esse decorrer. Saiu na sexta-feira, dia 11, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu já estava louco por este filme, que é um filme que foi inspirado em um livro, que esse livro começou como uma historinha, se não tinha enganado, no Wattpad, depois virou livro, e depois, agora, virou um live action, virou um filme. Que é basicamente uma história de um menino, um jovem que é filho da presidenta dos Estados Unidos, e um outro que é príncipe da Inglaterra. Então, tem esses conflitos. Os dois têm esses conflitos entre poder, porque um é filho de uma presidenta, outro pertence ao reinado inglês, e eles meio que se odeiam, tem ranço um do outro, tem conflitos um com o outro, mas eles precisam se acertar por conta que os países estão meio que criando alianças, e para não ficar uma imagem ruim, eles precisam se acertar, e nesses acertos um começa a se apaixonar pelo outro, começa a viver uma experiência pelo outro, e no fim eles começam a viver um grande romance, mas vem um peso do poder que seus parentes e que cada um deles tem. O poder de um ser filho da presidenta dos Estados Unidos e de um ser um príncipe da Inglaterra, um país que já foi crime ser gay e ainda mais pertencer à realeza. Não é um filme que conta a história antiga, é uma coisa bem atual, tudo é da atualidade, mas é muito bom ver essa mistura de um romance LGBT classificado dessa maneira, entre o filho da presidenta e um príncipe, algo que eu nunca parei para imaginar. Por isso o título Vermelho, Branco e Sangue Azul. Vermelho, branco remetendo aos Estados Unidos e o sangue azul da realeza, o príncipe da Inglaterra. Eu gostei. A única parte que não deve ser levada em questão é a parte da fotografia, porque em direção de câmera eles são meio ruins, mas mesmo assim, o filme é ótimo e honrou o livro. O livro é ótimo e o filme também ficou maravilhoso. Ficou classificado como mais de 18 anos por conta que tem algumas cenas picantes, mas nem é tanto assim. Tipo, 50 tons de cinza é muito mais pesado que aquilo, é para 16 anos. Mas mesmo assim é muito bom e eu recomendo super que vocês tanto assistam um filme como leiam um livro, porque eu tô lendo o livro e tá sendo maravilhoso ler. É isso. Qual é a sua indicação, Vitor? Ah, eu vou. Eu não li o livro ainda e nem assisti o filme, mas eu tô com muita vontade de assistir. Inclusive, ele foi muito aclamado pela crítica. A minha indicação de hoje é um livro que eu comprei semana passada, que eu tô lendo ele agora, que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Ele é do Ainin Sunim, não sei se é assim que pronuncia o nome desse cara, mas ele é um livro para você manter a calma em um mundo frenético. É o subtítulo do livro, Como Manter a Calma em um Mundo Frenético. Ele é um livro escrito por um monge zen budista da Coreia do Sul, e basicamente ele vai ter vários textos e várias citações do Twitter desse cara, onde ele vai dar conselhos para você sobre como você aprender a ver o mundo de uma forma mais calma. Se a gente não. Ai, que susto! Se a gente não para ver o mundo da forma que ele é desacelerado, a gente não consegue observar as coisas boas que ele dá pra gente. Que de fato o nosso dia, ele é muito corrido. Quando a gente para ver
ali no final do dia, quando a gente para observar o que aconteceu, quando a gente para desacelerar de fato, a gente vê que tem muita, muita coisa que a gente deixa passar, porque a nossa vida é uma correria. E às vezes o espelho do que a gente é o que o mundo é pra gente. Então, quando nossa mente ela tá extremamente confusa, o mundo parece confuso. Quando a gente está extremamente de bem com nós mesmos, o mundo também está de bem. Então, é importante que a gente mantenha essa calma e que a gente aprenda a ver as coisas de uma forma mais leve, de uma forma mais devagar. Aprenda a desacelerar. E eu acho esse livro muito importante hoje em dia para tratar sobre questões de ansiedade, sobre questões de autoestima, sobre questão de amor próprio, sobre questão de autoaceitação e sobre como lidar com as coisas que o mundo vai trazendo para a gente. A gente é feito inteiramente de fases, e essas fases elas vão indo e vão voltando, e vão passando, e a gente vai entrando em outra, e a gente nunca tá, tipo assim, parado em uma estaca. A gente tá sempre ali, pulando de fase em fase. E é importante que a gente aprenda da melhor forma a saber como lidar com os fins e com os começos das coisas que vêm surgindo no decorrer da nossa vida. Por isso é a minha indicação de hoje. E é isso, o nosso podcast vai chegando ao fim. Para você que quer escutar novamente, caso esteja escutando ao vivo, Rádio Coração do Ceará e quer escutar novamente, tá na Quixaramobim TV e também tá nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, Deezer, SoundCloud e outras plataformas por aí, que porque tem diversas. Também vai ficar rodando aqui na playlist da programação. Eu juro que tu queria falar, porque tu abriu o microfone, eu juro que tu queria falar. Foi sem querer. E muito bem, para você também que quer ser voluntário do LPL, quer nos ajudar, você tem um link lá na nossa bio do Instagram. Os links estão aqui também na descrição do podcast. Para quem está escutando nas plataformas, tanto no YouTube como nas outras, tá lá o link disponível para você acessar, tá bom? Só ir no nosso Instagram, lutando pela liberdade QXB, e você vai estar lá vai ter na bio o nosso, o nosso formulário para você ser um dos voluntários, tá bom? É isso. Uma coisa que eu não citei aqui no podcast é que hoje, como é domingo, eu anunciei lá no Instagram, tá tendo o LPL Day, o dia que a gente anuncia as novidades do LPL. Uma novidade que já foi anunciada no Instagram é a gente vai deixar de ser projeto para se tornar um coletivo. Estamos crescendo. E também vai ter o Anjos da Liberdade, algo que já está sendo anunciado agora, já teve ter o post lá no Instagram, que para você que quer entender melhor, é uma campanha beneficente que iremos fazer para arrecadar doações para o nosso coletivo, para atender aos nossos projetos que estamos criando no decorrer desse ano de 2023 e em 2024. Então, nos ajude. Vai ter lá um post no Instagram explicando tudo. E para você que quer pertencer, novamente eu digo, quer ser um dos nossos voluntários, é só acessar o link que está na descrição e também está no nosso site, onde lá no nosso site você também consegue escutar o nosso podcast e lá também vai ter alguns documentários para você assistir, tá ok? Lá tem um LPL Plus, onde você também consegue assistir alguns documentários sobre mulheres, sobre diversos temas. Vai lá e aproveita e lá você conhece um pouco mais da gente, tá ok? É isso. Tem mais alguma coisa para falar, Vitor? Não, você já disse tudo aí perfeitamente bem. E é isso, gente. Continue nos acompanhando. E até o próximo domingo. É isso. Até o próximo domingo. E domingo que vem já teremos um convidado ou convidada aqui no nosso podcast. É isso. Gostou? Adorei. É sobre bater um papo da hora. Tchau, pessoal. Até domingo que vem. Tchau.